Olá, neste vídeo eu vou resolver dois problemas do livro do Moisés, volume 3, que são os problemas 7.5 e 9.1. O problema 9.1 ele menciona o problema 7.5, embora não seja fundamental resolver o 7.5 para resolver o problema 9.1, eu vou fazer os dois aqui porque eles ajudam, porque ajuda no entendimento resolver o 7.5 e ajuda a entender o que é um galvanômetro balístico, que ele menciona aí no problema. Então nós temos o enunciado do problema na tela e eu reproduzi a figura aqui no papel. É uma figura simples. É simplesmente um cabo aqui de torção. E aqui tem uma espira B. E essa espira B está na presença de um campo magnético. O campo magnético está aqui para a direita. E a espira aqui está inicialmente no plano da página. Então, considere uma espira circular de raio A, suspensa por um fio vertical VV de constante de torção K, situada num campo magnético B uniforme com a orientação inicial da figura. O momento de inércia da espira em relação ao eixo VV é I, e faz-se passar através da espira um pulso rápido de corrente de duração T e intensidade máxima I, tão curto que a espira não tem tempo de se mover durante o tempo T. Mostre que o ângulo de deflexão máximo do plano da espira θ0 é proporcional à carga total Q igual a IT contida no pulso. Este é o princípio do galvanômetro balístico. Em geral, se utiliza uma bobina com N espiras. Então, ele menciona esse fato de se usar N espiras, que é um método de amplificar a intensidade, de aumentar a intensidade e assim aumentar a sensibilidade do aparato, do galvanômetro. Por onde começar esse problema? Ali nós podemos analisar o enunciado e ver que ele fala que vai passar uma corrente pela espira e então essa espira ela vai se constituir em um momento de dipolo magnético. Embora por um tempo curto, mas vai ser um momento de dipolo magnético nesse tempo ali. E por que eu penso isso? Porque eu sei que um momento de dipolo magnético, na presença de um campo magnético, ele pode sofrer um torque, e um torque dado por essa expressão aqui. Aqui o módulo do torque vai ser o módulo do produto vetorial de M vetorial B. E eu pensei nisso por quê? Porque ele menciona que é um fio vertical de constante de torção K. Então eu imagino que essa espira aqui vai girar em torno de do eixo VV aqui. E nós podemos medir a força com que a espira vai fazer esse fio girar, através de um medidor ali de torção. Okay? Então, nós procuramos fazer esse tipo de associação quando nós resolvemos problemas. E o momento de dipolo, nesse caso de uma espira, é dado pela corrente que passa nela, a área da espira, posso falar aqui que é uma área S. Ali tem o raio da espira, uma espira circular, então a área S é π ao quadrado. E o vetor n aqui tem qual direção? O vetor n é um vetor que é perpendicular ao plano da espira. O plano da espira aqui está na página, mas esse n aqui ele vai depender do sentido da corrente. Se a corrente está aqui no sentido horário, pela regra da mão direita, sentido horário para cá, pela regra da mão direita, ele vai estar entrando na página. E se a corrente percorrer aqui essa espira no sentido anti-horário, vai estar saindo da página. O problema não dá essa informação para a gente, então nós vamos adotar aqui um sentido, porque realmente, ali como ele pede o ângulo de deflexão máximo, pode ser para um lado ou para um outro, e a única coisa que vai influenciar o sentido da espira, o sentido da corrente vai ser para qual lado a espira vai girar.
Então nós vamos escolher aqui uma orientação I, tá? No sentido anti-horário. Então o vetor N vai estar saindo da página aqui. Então, representamos como uma bolinha ali. Bolinha com um ponto. Então, com isso, eu posso calcular o torque que a espira sofre devido à interação do momento de dipolo com o campo magnético durante o tempo em que a corrente está passando por essa espira. Bom, e aqui vai sobrar o produto vetorial de N com o campo B. O campo B está aqui para a direita e o N está saindo, forma um ângulo de 90 graus entre eles. Então, do produto vetorial vem um seno de 90 graus entre eles. Tá? Então, aqui vai ser I, S, B, vezes um seno de 90 graus, que é o ângulo entre o campo B e o vetor normal, a área. Seno de 91, e aqui eu vou trocar S por π ao quadrado. Então é I vezes π ao quadrado B. Bom, o que mais o problema informa pra gente? Ali ele fala que esse pulso rápido, que a corrente passa por um tempo t muito curto. E tão curto que a espira não tem tempo de se mover durante o tempo t. Então, o que ele quer dizer com isso? Que enquanto a corrente está passando no fio aqui, o tanto que na espira, o tanto que a espira gira é tão pouco que o fio VV não faz nenhum torque, né, não faz nenhuma resistência ali devido a esse giro pequeno que a espira deu aqui. Tá? Então eu vou desprezar o giro da espira enquanto eu tenho a corrente passando pela espira. Eu posso fazer, portanto, uma analogia com o caso em que nós damos um chute numa bola. Tá? O tempo de contato do pé com a bola ele é muito curto. E a bola se desloca pouco durante o tempo de contato. Então é como se o chute servisse só para dar uma velocidade inicial para a bola. E aqui é o mesmo caso. Tá? Essa corrente aqui, ela gera um momento de dipolo durante um tempo curto e gera um dipolo magnético durante um tempo curto e vai ter um torque devido à interação com o campo magnético que já estava presente ali antes, que vai servir como se vai servir só para dar uma velocidade angular inicial para a espira. Então, em analogia com o caso lá dos estudos de impulso, o teorema de impulso, momento linear, nós podemos fazer caso parecido, mas aqui para rotações. Então, pela segunda lei das rotações, né, análoga à segunda lei de Newton, nós podemos escrever que o torque, aqui eu vou diferenciar um pouco, vamos manter aqui, o torque é igual a I vezes θ 2 pontos, tá? Essa aqui é a segunda lei do caso das rotações, e esse θ 2 pontos eu posso escrever como I dθ ponto, o ponto aqui indica a derivada em relação ao tempo, como dθ ponto dt. E eu posso fazer uma aproximação aqui, que é, como esse dt aqui ele é pequeno, que é o tempo de contato, que é o tempo em que a corrente está passando pelo fio, eu vou chamar aqui simplesmente de t. Então aqui vai ser I
porque eu sei que esse t é curto. Tá? Então aqui é I sobre t. E o dθ aqui, dθ ponto, vai ser a variação da velocidade angular da espira. Inicialmente a espira está parada, a velocidade angular inicial dela é zero, e no final ela vai ter uma velocidade angular que eu vou chamar de θ0, θ.0. Então vai ser θ.0 menos zero. Isso daqui eu posso fazer porque esse tempo aqui ele é muito curto. É uma aproximação, portanto. Então aqui é como se eu tivesse uma espira com uma velocidade angular inicial, θ.0, em função do torque causado devido à passagem de corrente. Então aqui como se eu tivesse um θ0 ponto inicial, dado por t, dividido por I, vezes o tal, que é I π ao quadrado b. Então já começa a aparecer algumas coisas aqui que o problema pede, que o problema menciona, como o caso ali da carga total contida no pulso, que é dada por I vezes t. Então daqui já podemos escrever Q π ao quadrado b sobre o momento de inércia da espira. E, bom, depois desse tempo t aqui, não tem mais corrente, mas essa espira possui uma velocidade angular θ.0 e, portanto, ela vai girar esse fio que possui uma constante de torção K, possui uma resistência. Então agora, a segunda lei da rotação para essa espira aqui vai ser qual? Vai ser o torque causado pelo fio, tá? E vai ser o único torque que vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Então depois que a espira passa, vai ser Kθ, que é a força de um fio com uma torção K, quando a gente gira esse fio por um ângulo θ, vai ser igual a I vezes o θ dois pontos. Isso daqui é a equação de um oscilador harmônico simples. A solução disso daqui nós sabemos. Podemos escrever isso daqui, θ igual a uma amplitude aqui, um θ máximo, vezes um cosseno de ômega-t mais φ. Aqui eu vou trocar a letra, tá? Porque aqui é para um t qualquer, só que como ali no problema ele também usa o t para o tempo em que está passando só a corrente, eu vou chamar esse tempo onde está passando só a corrente de um t0, só para diferenciar as coisas. Então temos esse resultado, e o que é o ômega aqui? Ômega é igual a raiz de K sobre I. Então isso aqui é a equação de um oscilador harmônico. Podemos falar que quando t é igual a zero, o ângulo inicial aqui é zero. Então aqui, bem rapidinho, sobre o oscilador harmônico simples, t igual a zero, θ igual a zero. Então disso daqui nós tiramos que aqui é zero, igual a θ máximo, cosseno de φ. Como o θ máximo não pode ser zero, então φ tem que ser igual a 90 graus. Ou menos 90 graus, tanto faz. Por enquanto não temos ainda como decidir. Tá? E o problema pede para a gente encontrar esse θ máximo. Tá? Esse θ máximo nós vamos obter quando?
O θ máximo ele vai ocorrer quando a velocidade for zero, quando a velocidade angular for zero. Então, a velocidade angular é θ ponto. Θ ponto é a derivada disso daqui. Derivada do cosseno é menos seno. Aqui eu posso botar então mais ou menos 90, tá? Derivada do cosseno é menos seno e sai o ômega aqui para fora. Então é menos ômega θ máximo seno de ômega t mais φ. E eu quero, então, encontrar o θ máximo quando esse θ ponto, e aí encontramos ele fazendo quando o θ ponto é igual a zero. Então nós podemos fazer aqui θ ponto igual a zero, vamos achar o tempo em que a balança gira até o ângulo máximo e depois nós voltamos aqui para a equação aqui e encontramos o θ máximo. Tá? Esse é um jeito de fazer, mas tem um jeito mais fácil porque nós sabemos quanto vale o θ0, θ0 ponto, tá? Que é para o instante inicial. Nós podemos botar simplesmente esse θ0 ponto aqui nessa equação, usar tempo igual a zero, que é o tempo inicial, o φ aqui nós já descobrimos, e nós vamos encontrar o θ máximo dessa maneira. Então aqui, θ0 ponto é igual a menos ômega θ máximo vezes seno t igual a zero, seno de φ. Então aqui nós vemos, tá? Esse θ0 ponto aqui, se nós escolhemos ele como positivo, aqui ômega é positivo, θ máximo tem que ser positivo, então aqui nós precisamos usar seno de menos 90. Tá? Então, então nós vamos escolher daqui, podemos escrever como aqui, ó, θ0 ponto maior do que zero implica que φ é igual a menos 90 graus. Podemos fazer dessa maneira aqui, ou menos π sobre 2. Né? Então daqui, dessa equação aqui, nós tiramos que Q, π ao quadrado B sobre I é igual a menos ômega vezes θ máximo. E aqui é seno de menos 90, é menos 1, então aqui acaba ficando mais. E daqui nós encontramos θ máximo em termos das grandezas que o problema fornece. Que é Q, vamos botar aqui Q primeiro, vezes π ao quadrado B sobre I. E o ômega aqui eu vou ficar com I sobre K e uma raiz aqui. É isso que o problema pede. Vamos ver o problema 9.1 agora. Nós temos o enunciado na tela. O princípio do fluxômetro, empregado para medir a intensidade B de um campo magnético, consiste em empregar uma pequena bobina de prova com N espiras de área S, cujos terminais estão ligados a um galvanômetro balístico, como o do problema que acabamos de resolver. A bobina, cuja resistência é R, é colocada com o plano das espiras perpendicular ao campo magnético, que se deseja medir, do qual é removida subitamente. Tá? A orientação de um campo magnético é fácil de ver, podemos usar uma bússola, alguma coisa, tá? Para ver a direção dele. Tá? E isso gera um pulso de corrente, por quê? Porque
quando a espira está dentro do campo magnético, tem um fluxo através dela, e quando ela está fora do campo magnético, não há mais fluxo. Então ocorre uma variação do fluxo magnético, e isso gera uma corrente pela lei de Faraday. E o galvanômetro balístico mede a carga total Q associada a este pulso. Calcule o valor de B em função de N, S, R e Q. Então aqui, nós podemos pensar em um caso parecido, ali do 7.5, em que nós temos um pulso de corrente durante um tempo muito curto. Tá? E por que nós podemos pensar isso? Porque a bobina é removida subitamente, ela é removida rapidamente da área onde tem o campo magnético. Tá? Então, a variação do campo magnético, a variação do fluxo magnético através da bobina, ela vai ocorrer em um tempo muito curto e só vai existir, portanto, uma força eletromotriz na bobina durante um tempo muito curto e, portanto, vai ter como se fosse somente um pulso de corrente, como no caso do problema 7.5. Bom, começamos então pela variação do fluxo magnético para calcular a força eletromotriz, certo? Lei de Faraday, Epsilon, né? A Fem, força eletromotriz igual a menos a variação do fluxo magnético. Nós vamos considerar aqui que esse fluxo magnético ocorre durante um tempo t0 muito pequeno, então, de acordo com o mencionado pelo problema. E qual é a variação do fluxo aqui? Onde define, nós fazemos o fluxo final menos o fluxo inicial. Quando a bobina estiver fora do campo magnético, o fluxo é zero. E quando a bobina está dentro do fluxo, né, dentro do campo, o fluxo aqui é um φ0, tá? Que eu chamei aqui de φ0. Mas qual é o valor desse φ0? Bom, aqui menos com menos dá mais, o zero aqui não preciso escrever mais. Eu tenho N espiras, então eu tenho um N aqui, eu preciso levar isso em conta. E como essa bobina ali ela é pequena, é uma bobina de prova, digamos assim, a gente dá esse nome para as coisas quando são coisas somente para medir alguma quantidade, eu posso considerar que o campo magnético ali, ele é constante ao longo de toda a bobina. Tá? Então vai ser simplesmente o campo magnético vezes a área da espira, tá? E eu não tenho que me preocupar com nenhum ângulo, porque o problema já diz que a espira está perpendicular ao campo magnético. Então o fluxo aqui inicial vai ser o número de espiras vezes o campo magnético vezes a área das espiras, que é S. E aqui dividido por T0. E isso daqui é igual ao quê? Isso é igual a uma corrente, né, ali como forma um circuito com um resistor, essa força eletromotriz vai induzir uma corrente dada por IR. Uma corrente que está relacionada com a força eletromotriz através dessa expressão aqui. Ok? Então, para relacionar com a quantidade de cargas que eu tenho aqui no pulso, eu preciso multiplicar I por T0. Se eu isolar o B direto daqui, o T0 vai passar para o outro lado e eu vou ter diretamente esse produto I vezes T0, que é a carga associada a este pulso. Tá? Então esse problema aqui nós conseguimos resolver ele numa linha só. Isso daqui é B, fornece B igual a T0 vezes I é Q vezes R dividido por N S. Isso aqui é o que o problema pede, o campo magnético em função de Q, R, N e S. Tá? Esse seria um problema simples, mas resolver o problema 7.5 lá foi útil. Okay? E por esse vídeo é só.